quarta temporada de Castlevania estreia agora no Netflix e esse vídeo é um resumo de tudo o que aconteceu na série até agora, separado por temporada. Eu sou a Dragobina, sejam muito bem-vindos ao canal, já deixa seu like e se inscreve para não perder nada que vem por aí. A série começa com Lisa Tepes indo até o castelo de Vlad Drácula em busca de conhecimento para curar pessoas. Desperta a curiosidade do vampiro, que acaba aceitando, eles se apaixonam e se casam. Anos depois, enquanto ele viaja, ela é capturada pelo alto escalão da igreja que interpreta como bruxaria sua atividade como médica e matam ela queimada na fogueira. Quando ele volta e descobre o que aconteceu com a esposa, fica muito pistola e dá um belo de um apavoro no pessoal da igreja e da cidade. Diz que eles têm 1 ano para sumir dali, apagando inclusive todos os vestígios da existência deles. Aí ele volta pro castelo e começa a se preparar para invocar um exército das profundezas do inferno. O filho deles tenta impedir o pai e diz que apesar do luto, ele não vai deixar que ele cometa um genocídio. Depois de 1 ano, os humanos não só ficaram em Valáquia, mas se reuniram numa espécie de comemoração, porque na cabeça deles, o Drácula é o diabo em pessoa e ele mentiu sobre destruir o povoado. Mas de repente, começa a chover sangue do céu, tudo fica escuro e ele volta com suas tropas de criaturas da noite, matando todo mundo e destruindo tudo. Na primeira temporada, também conhecemos Trevor Belmont, um sobrevivente do nobre clã dos Belmonts, que eram originalmente caçadores de monstros, mas foram perseguidos, odiados e destruídos pela igreja. Passando por uma cidade chamada Grasset, Trevor passa por um beco onde um senhor de idade está sendo ameaçado por membros da igreja e acaba se envolvendo. Com um chicote, ele arranca o dedo de um dos padres e o olho do outro, e eles acabam fugindo. Trevor identifica que o senhor é um speaker, membro de uma organização viajante que memoriza histórias de todos os lugares e as passa adiante. E ele acolhe Trevor no lugar onde está vivendo na cidade lá com os outros speakers. Eles contam para ele sobre a história do soldado adormecido, um salvador que dorme até que seja necessário em uma situação extrema e que uma speaker, neta do senhor que ele ajudou, desapareceu indo atrás desse soldado nas catacumbas embaixo da igreja. Trevor acaba se convencendo a ajudar os speakers a recuperar o membro desaparecido, contanto que eles saiam da cidade, já que eles sabem que Grasset vai ser atacado em breve. Ele vai lá, luta com o Ciclope e quando é derrotado, Sypha Belnades, a speaker que estava petrificada, desperta. O bispo que cuida lá da cidade chama Trevor e diz para ele ir embora e que vai atacar os speakers e matar todos eles com a ajuda da população para livrar a cidade das hordas de monstros. A igreja colocou a culpa neles para não contar para as pessoas que eles mataram a esposa do Drácula e provocaram essa guerra. Trevor então esconde eles nas catacumbas, lá onde ele resgatou a Sypha, derrota os padres que vão lá buscar os speakers, dá um olé em todo mundo e foge. Ele acaba cruzando com o padre que atacou o velhinho líder dos speakers quando eles chegam na cidade e expõe ele ali em praça pública. A população percebe que ele está falando a verdade e se volta contra o padre. Nisso, os monstros chegam e junto com a Sypha, que se mostra uma maga capaz de manipular fogo e gelo, eles coordenam uma estratégia de defesa usando sal, água benta e as armas do pessoal do vilarejo. O ataque dos monstros acaba rompendo o chão embaixo deles e eles começam a cair para baixo da cidade até um lugar grande com vários andares que parece as catacumbas, mas é muito mais fundo. Quando eles chegam lá embaixo, encontram tipo um saguão com um caixão e um homem dentro. Sypha diz na hora que ele é o Salvador Adormecido, mas Trevor diz que não, que ele é, na verdade, um vampiro. Eles lutam e o vampiro revela que é Adrian Fahrenheit Tepes, o filho de Drácula, também conhecido como Alucard, que é Drácula escrito ao contrário e que significa que ele é a oposição a ele, o exato contrário do que ele representa. Ele conhece a história dos speakers que acreditam no Salvador e que ele seria encontrado por um caçador e uma estudiosa, que são o Trevor e a Sypha. Mas diz que ele só estava ali, dormindo, para se recuperar dos ferimentos que o próprio pai causou nele, quando ele tentou impedir que ele invocasse o exército do inferno para destruir tudo, e que se os 3 se unissem, seria possível derrotar o Drácula e salvar o Valáquia, e que esse era o seu objetivo, porque essa era a vontade de sua mãe. Na segunda temporada, entendemos melhor a estrutura de guerra do exército de Drácula. Ele reúne uma corte de generais de guerra, a maioria vampiros, e 2 humanos, Hector e Isaac, que são 2 mestres da forja, ou seja, conseguem transformar pessoas e animais mortos em criaturas da noite, colocando almas humanas de pessoas que estão no inferno em seus corpos. Os vampiros se incomodam, porque Drácula tem uma nítida preferência pelos humanos na cadeia de comando, e ele explica que os vampiros somente enxergam a humanidade como rebanho, que eles podem controlar e se alimentar, enquanto Hector e Isaac realmente odeiam os humanos por entenderem como eles pensam, como são vis e por que precisam ser exterminados.
Trevor conta pra Sypha e pro Alucard que apesar do castelo Belmont estar destruído, embaixo dele há um acervo criado pela família com todo tipo de informação sobre as criaturas das trevas, e eles decidem ir até lá para ver se ainda sobrou alguma coisa, na esperança de encontrar informações sobre como localizar e matar o Drácula. Uma misteriosa mulher surge no castelo de Drácula e se apresenta para integrar o Conselho de Guerra. O nome dela é Carmilla e ela já chega causando alvoroço e questionando por que o Drácula não transformou a esposa em vampira e se a morte dela era o motivo para eles estarem ali entrando em guerra com o mundo inteiro. Trevor, Alucard e Sypha chegam até a casa destruída dos Belmont e encontram a porta no chão selada que leva para a cripta. Quando eles entram, encontram uma biblioteca intacta com um acervo gigantesco e até a Estrela da Manhã, uma lendária corrente exterminadora de vampiros. As tensões dentro do exército de Drácula aumentam e os generais começam a questionar suas decisões e os rumos da guerra em si. Carmela se aproveita da situação para inflamar os ânimos, conspirando no ouvido deles, principalmente do Godbrand e do Hector, e quer de qualquer jeito que o castelo pare em Bryla para que ela e suas forças consigam dar um golpe e assumir o controle da guerra. Godbrand cai facilmente no papo de Carmilla, até porque ele questiona o extermínio da raça humana, o que faria com que os vampiros tivessem que se alimentar somente de animais, e tenta trazer o Isaac pro lado dele, mas não dá certo, e o Isaac, que é muito leal a seu mestre, o mata pela traição. Sypha descobre nos livros dos Belmont um feitiço para prender o castelo do Drácula em um só lugar e evitar que ele se mova. Quando eles são atacados por uma horda de monstros da noite, a mando de Carmela e Hector, Alucard usa um espelho mágico para encontrar o castelo de Drácula e bem na hora, o próprio Drácula está movimentando ele até Bryla. Chegando lá, a Carmela usa um padre ressuscitado dos mortos para benzer o rio que cerca o local do castelo, fazendo com que os vampiros não possam atravessar por ali para fugir e ordena que seu exército ataque. Enquanto seus soldados invadem o castelo, Sypha consegue movimentá-lo novamente até onde eles estão, e a Carmilla e o Hector, que estavam do lado de fora, ficam para trás. Trevor, Sypha e Alucard invadem o castelo em meio ao caos, enfrentam os generais e as criaturas da noite que encontram pelo caminho, até que eles chegam no Isaac, que corre para avisar o Drácula. E quando ele diz que está disposto a sacrificar a própria vida por seu mestre, Drácula diz que ele é o único humano que merece viver e joga ele pelo espelho num deserto em algum lugar do mundo. O trio finalmente chega no Drácula e eles começam uma luta muito louca. Quando ela fica muito rápida para os olhos humanos acompanharem, acaba ficando entre pai e filho, que saem quebrando o castelo de um cômodo para o outro até pararem no quarto do Alucard. Lá, Drácula acessa as memórias de quando eram uma família e percebe que sua falecida esposa não gostaria que ele matasse o próprio filho e para de atacá-lo. Alucard então empala seu coração com uma estaca de madeira, Trevor chega a tempo de cortar sua cabeça e Sypha de incendiar seu corpo, e juntos eles garantem a morte do poderoso vampiro Drácula. Alucard decide então ficar no castelo para proteger o legado de conhecimento acumulado por seu pai, e Trevor também cede a ele o acervo dos Belmont, para que ele guarde não só o conhecimento dos imortais, mas dos mortais também. Em Bryla, Carmilla entende que Drácula está morto e vê uma oportunidade de ascensão na cadeia de comando dos vampiros. Ela então escraviza o Hector, enquanto Isaac lá no deserto começa a gerar suas próprias tropas. Trevor e Sypha seguem viagem e se aventuram matando as criaturas da noite pelo caminho, até que chegam em um vilarejo chamado Lindenfeld. Para se mostrarem amigáveis e úteis nas cidades pelas quais passam, eles carregam a carcaça de um monstro da noite atrás da carroça. Por isso atraem a atenção do juiz, que é como se fosse um lorde local, e de um grupo de monges do priorado que parecem devotos a Drácula. Depois de uma longa e tortuosa viagem, Carmilla volta para seu castelo e reencontra suas irmãs, Lenore, Morana e Striga, arrastando Hector com ela como prisioneiro. Ela expõe às irmãs seu plano de expansão territorial, se aproveitando do caos, e elas questionam sobre como manteriam patrulhada essa nova área. E ela sugere o uso das criaturas da noite que Hector pode criar. Isaac segue ampliando seu exército no deserto e descobre a localização de Hector através de um espelho mágico que ganha de presente de um comerciante local, e contrata uma embarcação e sua tripulação para levar ele e seus monstros até Genova, cidade portuária a caminho do castelo de Carmilla. Alucard vive solitário no castelo, até que é encontrado por Sami e Taka, dois caçadores de vampiros que foram escravizados por Cho, uma das generais de Drácula. Eles pedem que ele compartilhe seu conhecimento para que possam retornar ao Japão e libertar seu povo dos vampiros, e ele acaba concordando.
O juiz conta pro Trevor e pra Sypha que Lindenfeld foi atacada por monstros da noite e que uma das criaturas entrou na igreja do priorado e conversou com os sacerdotes lá dentro ao invés de matá-los. E a partir daí, eles passaram a acolher pessoas em estados muito perturbadores que chegavam à cidade e pede então que eles investiguem o que está acontecendo lá dentro. Como as criaturas da noite são leais aos mestres da forja que as criam, Lenore começa a visitar Hector para tentar convencê-lo a produzir um exército para o plano de Carmilla. Saint-Germain, um conde, consegue um acordo com os bispos do priorado para estudar seus livros antigos e, uma vez dentro do território deles, usa uma pedra brilhante para rastrear um corredor infinito, que é um portal para outros mundos e inclusive para o próprio inferno. Ele conta para Sypha e Trevor que ele fica exatamente embaixo do priorado e eles se questionam se o visitante, como os bispos chamam a criatura da noite que supostamente os atacou, talvez nunca tivesse saído de lá e muito menos tivesse escolhido Lindenfeld à toa. Quando ele finalmente consegue chegar ao subterrâneo, encontra a criatura da noite presa a uma tábua de madeira. Trevor e Sypha conseguem capturar um dos monges e levá-lo até o juiz. Eles descobrem que a criatura falou em suas mentes e desde então o plano do priorado é trazer o inferno para a Terra. Sypha acredita que eles foram influenciados pelo seu poder mágico. O Conde Saint-Germain chega e conta para eles o que viu embaixo da igreja e eles planejam um ataque ao priorado. Os bispos dizem ao monstro que estão cumprindo seu papel para que a vontade dele seja feita, que na verdade é a vontade do seu mestre da forja, Isaac, que deseja nada menos do que o retorno de Drácula. Em uma de suas visitas a Hector, Lenore diz que gosta dele e propõe a ele que fujam juntos. Ele concorda, mas no meio do tchac-tchac, ela faz com que ele prometa lealdade a ela, veste nele um anel que o aprisiona e o torna seu escravo. Ela distribui cópias desses anéis para as outras irmãs, e dessa forma, as criaturas da noite que ele criar serão leais a elas também. Mas caso ele tente fazer algum mal a qualquer uma delas ou fugir, vai sentir uma dor insuportável. Isaac ataca uma cidade de escravos, que são controlados por um mago, que usa uma espécie de torre que começa a puxar esses escravos em direção a ela, na forma de uma esfera, e arremessar pedaços nas tropas de Isaac. Ele consegue escalar até o topo da torre, lá ele mata o mago e todos os escravos começam a cair. Sumi e Taka percebem o quão solitário Alucard é e resolvem dar uns pegas nele como uma forma de recompensá-lo, mas aproveitando de sua vulnerabilidade, eles o prendem e dizem que ele mentiu para eles e tentam empalar seu coração, mas ele usa uma espada mágica e corta suas gargantas. Sugando a vida das pessoas da cidade, a criatura da noite abre uma fenda trazendo muitas criaturas a mais. As tropas do juiz, Trevor e Sypha lutam contra eles até que uma nova fenda é invocada e no fundo dela aparece o inferno com direito a Drácula e Lisa Tepes. Saint-Germain força o monstro a lhe mostrar a pessoa que ele perdeu para o corredor infinito, pula para lá e depois fecha o portal. Sypha e Trevor encontram o juiz à beira da morte. Ele diz que matou Sala, o líder dos bispos do priorado, e dá o caminho para eles chegarem até seu corpo. Lá, eles encontram um buraco com uma armadilha e vários esqueletos humanos, inclusive de crianças. Ele também pede que queimem sua casa, e ao chegar lá, eles encontram uma sala com vários sapatos que ele guardava como souvenirs das pessoas mortas em sua armadilha. Alucard enfia os corpos de Sumi e Taka em estacas na frente do castelo, como uma forma de dizer que não deseja mais receber visitas. E esse é o fim da terceira temporada. Por hoje é isso, eu espero que a quarta e última temporada seja tão boa quanto as 3 primeiras foram até agora. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal antes de ir. Obrigada por assistir e até a próxima.